Olá, amoras e amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Kessia Montezuma, sou professora de conhecimentos pedagógicos e de legislação educacional para os concursos nas carreiras educacionais. E é com muito prazer que eu recebo você hoje aqui no meu canal no YouTube. Esse canal que é voltado para a sua aprovação. E hoje nós teremos uma aula toda especial para você. Nós faremos e deixaremos, na verdade, aqui disponível para vocês uma aula exclusiva da plataforma de estudos Pedagogia Total. É uma excelente oportunidade para você aprimorar os seus conhecimentos a respeito desse tema que é tão cobrado nos concursos das carreiras educacionais, assim como conhecer a plataforma, como as aulas são ministradas, conhecer essa metodologia diferenciada que já vem ajudando muitos candidatos a serem aprovados em seus concursos. Olá, amoras e amores! Então, vamos seguindo com os conteúdos aqui dentro do nosso módulo de legislação educacional na nossa plataforma Pedagogia Total. E vamos agora dar continuidade às diretrizes curriculares nacionais. E o nosso tema de hoje são as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos. Essa etapa que inteira, desde o primeiro ao 9º ano, é uma etapa obrigatória na educação básica. Então, vamos nos aprofundar naquilo que é muito importante dentro dessas diretrizes e, especialmente, aquilo que costuma ser cobrado em prova. Então, vamos lá? Roda a vinheta. Então vamos lá, amoras e amores, vamos trabalhar as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, também chamada de DCNF. Vamos trabalhar essas diretrizes, os pontos mais importantes que você precisa levar para a sua prova, para que você possa gabaritar todas as questões desse tema. Vamos começar então dizendo que as diretrizes curriculares nacionais gerais para o ensino fundamental de 9 anos têm também a nomenclatura de resolução número 7 de 14 de dezembro de 2010. É importante ressaltar com vocês que também essa resolução ela não teve atualizações e nem alterações desde a sua publicação, tá? Então, ela se mantém da mesma forma que foi fixada, elaborada e publicada em 14 de dezembro de 2010. Lembrando que cabe aqui ao Conselho Nacional de Educação, à Câmara de Educação Básica. Vou fazer assim que fica melhor para a gente deixar claro, que fixou essas diretrizes curriculares. Então, foram elaboradas e fixadas pelo Conselho Nacional de Educação, CNE, Câmara de Educação Básica, SEB. Outra informação importante é que essas diretrizes aqui, ó, que foram elaboradas, as DCNFs que foram elaboradas pelo Conselho Nacional de Educação, elas articulam-se com quem? Com as diretrizes, com as diretrizes curriculares nacionais gerais para educação básica,
a DCNEB. Até porque a própria DCNEB estabelece que todas as outras diretrizes vão formar um conjunto orgânico, sequencial e articulado. Então, existe essa articulação entre a DCNF com a DCNEB. Isso vai nos auxiliar a compreender o quê? Que o que foi fixado lá na DCNEB, que tem artigos que tratam do ensino fundamental, não estarão opostos ou não entrarão em conflito com o que essa resolução vai trazer, ok? Certinho? Outra informação importante aqui, eu posso até já colocar aqui, ela não é uma diretriz curta, igual nós vimos, que é a da educação infantil, que só tem 2 etapas. Então, naturalmente, que ela não caberia ela ter uma extensão muito grande, tá? Mas essa resolução, ela possui, vou colocar aqui para vocês, tá? Ela possui 50 artigos. Então, ela não é uma diretriz tão curta, não chega a ser tão extensa também, mas ela tem uma quantidade de artigos considerada relativamente grande. Fora os parágrafos, obviamente, que ela vai trazer, os incisos que ela vai contemplar. Então, ela não é curta, mas ela também não é uma diretriz muito, vamos dizer assim, difícil de compreensão. Desses 50 artigos, nós vamos trabalhar aqui com vocês aquilo que é mais cobrado. Outra informação importante, pela própria característica que as diretrizes têm, pessoal, dessa articulação entre as próprias diretrizes, é importante deixar claro que também essa DCNF, eu vou botar aqui, ó, que a DCNF e tudo o que ela fixa e o que ela determina aplicam-se. Aplica-se, né? A todas as modalidades que se articulam ao ensino fundamental. Então, se o ensino fundamental estiver articulado à modalidade de educação especial, essas diretrizes vão se aplicar a essa modalidade de educação especial e assim a todas as outras, como, por exemplo, a educação de jovens e adultos, que o ensino fundamental oferta anos iniciais e anos finais. Então, aquilo que é previsto para o ensino fundamental regular, por essa resolução, também vai se aplicar a todas as modalidades que forem ofertadas aqui, articuladas a essa etapa, certinho? E para fechar, a gente vai colocar aqui, né? Já está mencionado no início, mas não há problema nenhum em reforçar que o ensino fundamental é a segunda etapa da educação básica. Vou botar assim, ó, o ensino fundamental é a segunda etapa da educação básica. E todo ele, ou toda ela, né? E todo o ensino fundamental de 9 anos se constitui um direito público subjetivo. Opa!
Então, isso é muito importante, tá? A gente deixar claro por quê? Porque ao se constituir todo o ensino fundamental, que é a maior etapa, tem duração de 9 anos, então dizer que ele todo se constitui um direito público subjetivo, ou seja, é dever do Estado ofertar essa etapa para todos os estudantes. E é dever da família matricular todos esses estudantes. Então, é muito importante deixar claro que todo o ensino fundamental se constitui num direito público subjetivo. O Estado tem o dever de ofertar e a família de matricular. Ok? Esses são os pontos introdutórios dessa resolução que cabem ser aqui colocados, porque isso vai te ajudar a nortear o nosso estudo, compreender quais são esses pontos importantes que nós vamos destacar e, acima de tudo, te ajudar aí a responder questões, porque tem sim questões que cobram essas informações que nós colocamos aqui a respeito dessa resolução. Agora vamos já trazendo para vocês aqui qual é, qual é a configuração, trazer esse resgate, que é sempre importante, de qual é a configuração, a organização desse ensino fundamental. Então, eu vou colocar aqui, ó, começar colocando assim, ensino fundamental. O ensino fundamental, pessoal, ele está dividido em duas fases sequenciais e articuladas. A primeira fase, aqui nas diretrizes, e é aqui que aparece, inclusive, pela primeira vez essa nomenclatura, é chamada de anos iniciais. Essa aqui, ó, iniciais. Os anos iniciais, eles vão corresponder, na maioria dos sistemas de ensino, do primeiro ao quinto ano. Por que eu falei na maioria dos sistemas de ensino? Porque a LDB diz que a educação básica poderá se organizar em séries anuais, que é o caso do ensino fundamental, séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de período de estudos. Então, ela traz aí possibilidades de organização. Então, quando eu falo a grande maioria se organiza as séries anuais do primeiro ao quinto ano, porque segue, inclusive, o que a própria resolução traz. Ela traz essa organização, sugere essa organização e se baseia nessa organização e outros normativos também, como, por exemplo, a Base Nacional Comum Curricular. Também organiza suas competências, habilidades, objetos do conhecimento a partir dessa organização do primeiro ao quinto ano. Então, a grande maioria segue, mas pode optar por outras formas de organização. Foi nesse sentido que eu quis dizer, tá? Outra informação importante aqui, ó, desses anos iniciais, é a faixa etária considerada própria para ele, tá? Então, a criança vai entrar aqui aos 6 e vai até os 10 anos de idade. Tá certinho? Então, essa é a faixa etária considerada própria para essa etapa. Outra informação importante, que aí a gente já vai trazendo para cá, ó, desse ensino fundamental de 9 anos, é a segunda fase, que é chamada de anos, o quê? Finais, tá? Anos iniciais e anos finais. Para os anos finais, a organização vai se dar, né, do sexto ao nono ano. Certinho, meus amores? Tá aqui, ó, do sexto ao nono ano. E a faixa etária correspondente a esse ensino fundamental, anos finais,
vai ser de 11 a 14 anos. Então, todos os estudantes vão passar por essas duas fases do ensino fundamental. Lembrando que esse ensino fundamental possui uma duração de 9 anos. E se você fizer essa soma simples, você vai verificar exatamente isso que ele traz. Agora, vamos colocar aqui um ponto bem importante que é relacionado, e eu vou puxar para cá, ó, esse ensino fundamental todo aqui, eu vou começar aqui e vou colocar algo importantíssimo, que é em relação à matrícula. Por que que eu puxei aqui, né? Porque a matrícula ela vai se dar quando no momento do ingresso aqui. Deixa eu só colocar aqui direitinho que eu vi e me incomodou um pouquinho, tá meio torto aqui. Pronto. A matrícula. Ó, presta atenção. Quando a gente fala da matrícula no ensino fundamental, aqui também vai existir aquele corte temporal que foi dado lá na educação infantil e que vai ser dado aqui também. Então, como é que funciona? E você precisa memorizar isso aqui. Ah, mas eu não concordo, eu às vezes não entendo, não faz sentido para mim. Pessoal, não importa. Quando a gente estiver falando de resolução, de legislação, de normativos, nós não podemos e nós não temos essa capacidade de julgar se é conveniente ou não, se faz sentido ou não. A gente tem que aplicar, principalmente quando for responder questões de prova. Então, quando a gente for matricular o aluno no ensino fundamental, quando ele for no ano da matrícula, se ele fizer 6 anos até, preste atenção, gente, se ele completar 6 anos no ano da matrícula até 31/3 desse ano que vai ocorrer a matrícula, esse estudante, ele vai ser matriculado aonde? No ensino fundamental, tá? Ele vai ser matriculado no ensino fundamental. Agora, se no ano da matrícula esse estudante for completar 6 anos após, daqui, ó, após 31/3 do ano em que ocorrer a matrícula, esse estudante vai para a educação infantil, ok? Lá aonde, gente, ó, vou até botar aqui, educação infantil na pré-escola, ok? Ah, mas ele vai ficar com 6 anos lá? Vai, porque é esse corte temporal. Por quê? Porque as diretrizes querem estabelecer que esse estudante esteja com 6 anos completos ou a completar até 31/3 no ensino fundamental. Se ele fizer após essa data, ele vai ficar na pré-escola, na educação infantil, tá bom? Então, muito cuidado com essas datas, com esses marcos temporais. É importante, é fundamental que você memorize isso. Ah, mas eu não concordo, não faz sentido para mim, não importa, vai lá e acerta a questão. Isso que é o mais importante, tá? Porque a lei determinou, a lei não, no caso, a resolução determinou que não é uma lei, é um normativo e por isso a gente vai cumprir, tá bom? Agora, outra coisa bem importante em relação a esse ensino fundamental, e é muito importante realmente, nós vamos tratar, sabe de quem? Da carga horária. Eu vou colocar aqui, ó. Por que que é importante a gente falar da carga horária do ensino fundamental? Porque houve, desde 2017, uma alteração na carga horária
do ensino médio, pessoal. Houve uma ampliação progressiva dessa carga horária. Inclusive, a própria lei determina que ela vá sendo, desde quando foi implementada essa ampliação, ampliada progressivamente no ensino fundamental. E no ensino médio não teve essa alteração. Então, quando a gente fala de carga horária do ensino fundamental, ela vai permanecer sendo de 800, mínimo, tá? Vou até colocar aqui. Vai permanecer sendo mínimo de 800 horas distribuídas em um mínimo de 200 dias. Então, não houve alteração para essa carga horária do ensino fundamental, ok? Então, isso é muito, muito, muito importante. E o que é bem importante em dizer aqui em relação a essa carga horária que a resolução traz? Porque aqui no ensino fundamental, gente, diferentemente lá da educação infantil, aqui no ensino fundamental, as crianças vão ter uma carga horária, especialmente nos anos finais, dividida em disciplinas, né? Dividida nas chamadas específicas de língua portuguesa, de matemática, de história, de geografia. Ela vai ter professores licenciados para ministrar esses conteúdos, diferente dos anos iniciais, tá bom? Mas o que a resolução aponta de importante em relação a essa carga horária aqui? Que essa carga horária, ela vai chamar de 800 horas, eu vou puxar até para cá, ó, botar para cá, ó, 800 horas relógio. É a chamada hora relógio. Quantas horas é determinada pelo relógio? 60 minutos. Por quê? Porque às vezes quando a gente fala de carga horária, e que se dá especialmente em cursos preparatórios, para vestibular, para Enem, nem sempre a carga horária, a hora-aula, dura 60 minutos. A hora-aula dura 50, 52, 55, não fecha a hora em 60 minutos. Então, a resolução trouxe aqui isso aqui de importante em relação a essa carga horária, que a hora considerada é a hora de relógio, ou seja, a hora com 60 minutos. Outra coisa bem importante também a gente deixar claro aqui, ó, que dessa hora aqui vai ser excluído. E eu vou colocar aqui, excluído, o tempo reservado para os exames finais, quando houver, tá? Eu vou colocar para cá porque isso aqui precisa ser colocado, ficou meio apertadinho aqui, então eu vou fazer diferente. Eu vou apagar esse 800 aqui, ó, e vou botar ele um pouquinho menor para a gente colocar assim, ó. 800, mínimo, né? Vou botar aqui, opa, porque essa informação é importante. Mínimo de 800 horas, distribuídas em um mínimo de 200 dias. E aí eu vou botar esse excluído aqui, tá? Porque ele é muito importante. Excluído o tempo reservado para os exames finais. Quando houver, tá bom? Então, vai ser excluído o tempo reservado para os exames finais quando houver. Então, essa carga horária não pode ser considerada com esses exames. Tem que retirar, tá bom? Então, isso é bem importante, isso é fundamental que a gente entenda dessa parte organizativa do ensino fundamental, tá bom? Ó, vamos fazer só uma
Ah, gente, eu tinha inclusive aqui, ó, um pouquinho mais, apertei, mas eu tinha um pouquinho mais de espaço aqui para colocar, agora eu já coloquei. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pequena pausa para a gente depois dar continuidade e seguindo aí na organização curricular do ensino fundamental, em relação aos conteúdos, em relação aos componentes curriculares, em relação a tudo aquilo que as diretrizes trazem aqui para o ensino fundamental, tá? Eu te vejo daqui a pouquinho. Aproveita, bebe uma aguinha, toma um cafezinho, que a gente já já se encontra. Voltamos, amoras e amores, para dar continuidade aqui aos pontos principais da resolução número 7, de 14 de dezembro de 2010, que é a resolução que fixa as diretrizes curriculares para o ensino fundamental de 9 anos. E enquanto vocês estavam aí, dando aquela esticadinha, bebendo uma água, tomando um cafezinho, também aproveitei para beber uma água, porque no início vocês viram que a minha voz estava um pouquinho embargada. Dei uma hidratada nas cordas vocais e aproveitei e ajeitei esse finalzinho aqui da carga horária, porque eu achava que estava sem espaço, né? E deixei tudo muito espremidinho. Não gostei visualmente do que estava escrito, já consertei, dei uma melhoradinha, ficou melhor de compreender e visualmente também, então tá tudo certo. Vamos seguir então para o quê? Para a chamada organização curricular, tá? Então, quando a gente fala aqui dessa organização curricular para o ensino fundamental, é importante que a gente entenda o seguinte, eu vou colocar aqui, tá bom? Organização, vou botar bem em cima aqui, ó. A organização curricular. E o que eu quero primeiro colocar é que se a gente está falando de organização curricular, a gente está falando do currículo, a gente está falando de. Nós estamos falando de componentes curriculares, nós estamos falando de conteúdos. E o que essas diretrizes estabeleceram? Que a organização curricular do ensino fundamental vai se dar nas chamadas áreas. Áreas do conhecimento e também de componentes curriculares. Então, essa vai ser aí a organização desse ensino fundamental. E também de conteúdos, tá? Componentes curriculares e ainda vão ter os chamados conteúdos. Tudo isso aqui vai estar presente nessa organização curricular. Lembrando que, pessoal, vou até puxar uma setinha para cá, que o currículo do ensino fundamental, deixa eu botar aqui, ó, o currículo do ensino fundamental, assim como da educação infantil e do ensino médio, ele vai ser formado por uma base nacional comum curricular, mais a chamada o quê? Parte diversificada. E lembrando, essa parte diversificada, ela vai complementar a base nacional e enriquecer esse conteúdo, inserindo os tópicos ou os aspectos relativos àquele sistema de ensino, suas especificidades, suas particularidades, certinho? Então, é dessa forma que aqui está
organizado. E aí, já que está organizado dessa forma, a primeira área de conhecimento, que eu vou botar aqui, ó, vou botar bem assim, é melhor, tá? Áreas de conhecimento. Vamos começar pelas áreas de conhecimento. E a primeira delas, que nós vamos colocar bem aqui, vai ser a área de conhecimento de linguagens. Vou botar aqui, ó, linguagens. Essa área de conhecimento de linguagens, eu vou colocar ela dentro de uma nuvenzinha, tá? Eu acho tão bonitinho. A primeira área é a de linguagens. Essa área vai agregar os componentes curriculares. Quais são esses componentes curriculares? O primeiro é a língua portuguesa. Eu acho que eu vou colocar de roxinho, tá? Pronto. A língua portuguesa. E a diretriz, ela vai estabelecer que essa língua portuguesa, que o ensino fundamental vai ministrar e será ministrado em língua portuguesa e terá como componente curricular a língua portuguesa, mas vai possibilitar o uso da língua materna. Para quem? Para as comunidades indígenas e quilombolas. Aqui nesse conteúdo de linguagens também, que vai abarcar os componentes afins, que têm afinidades entre si, aqui também vai estar a língua estrangeira moderna. E aí, meus amores, vocês podem me perguntar, né? Mas como assim, Kessia, a língua estrangeira moderna? Se lá na LDB não existe mais essa expressão, essa nomenclatura de língua estrangeira moderna. Não existe lá, mas aqui permaneceu essa nomenclatura de língua estrangeira moderna. Mas nós sabemos que essa língua estrangeira moderna, de acordo com o que está previsto na LDB, vai ser qual? A língua inglesa, tá bom? Então, embora essa expressão não exista mais lá na LDB, aqui na resolução do ensino fundamental ela permanece. Só que a gente sabe que essa língua estrangeira moderna, por determinação da LDB, é a língua o quê? Inglesa. Certinho, meus amores? Então, vamos para frente. Outro componente curricular dessa área do conhecimento vai ser, sabe quem? A arte. O componente curricular, arte. E aqui, ó, é importante a gente deixar claro que a arte e suas diferentes manifestações artísticas obrigatórias, tá bom? Ó, obrigatórias. Quais são elas? Vou colocar aqui para vocês, tá? Quais são essas linguagens artísticas obrigatórias? As artes visuais. Opa! Acabei apagando o outro lá. Daqui a pouco eu coloco artes visuais. Aqui também, como linguagem artística, vai estar o teatro. Também vai estar a dança. E também vai estar a música, ok? Lembrando que a música, ela é uma linguagem artística obrigatória, assim como as outras, mas não exclusiva. O que isso significa? Que ela vai estar presente só no componente curricular de arte? Não, ela pode estar presente
no componente de língua portuguesa, pode estar presente no componente da língua estrangeira moderna, pode sim, com toda certeza. Pode estar presente no componente curricular de matemática. Então, não, isso mostra, a lei, inclusive, determina, tanto na LDB quanto aqui na resolução, que não é uma lei, é um normativo, determina o quê? Que ela deve obrigatoriamente ser trabalhada no componente curricular de arte, mas não exclusivamente nele, tá? E para fechar aqui a nosso último, vamos dizer assim, né, componente curricular dessa área de conhecimento aqui, não poderia estar de fora, não poderia deixar de aparecer a educação física. É um componente curricular obrigatório de linguagens, tá bom, meus amores? Certinho aqui? E aí, sempre lembrando que a prática é obrigatória, podendo ter exceções, desculpa, os estudos são obrigatórios. Os estudos são obrigatórios, podendo ter exceção à prática. Então, existem aqueles casos previstos no artigo 26, parágrafo 3º da LDB, tá? Que é para os maiores de 30 anos, para quem tem prole, para carga horária igual ou superior a 6 horas, para quem esteja prestando serviço militar obrigatório e ainda para as pessoas que são portadoras de doenças incapacitantes. Então, tem os casos de exceção à prática, mas os estudos são obrigatórios em toda a educação básica. Então, isso inclui também o ensino fundamental. Certinho? Então, ó, a primeira área de conhecimento nós já colocamos aqui para vocês. Vamos dar seguimento e vamos colocar aqui, ó, a segunda área do conhecimento do ensino fundamental. Essa segunda área é a matemática. Ela vai ser a segunda área do conhecimento. Vou botar ela aqui bonitinha dentro da nuvenzinha. E o componente curricular dela, pessoal, vai ser a própria matemática. Aqui nós só temos, nessa área de conhecimento, um único componente curricular, que é a matemática. Nossa terceira área de conhecimento vai ser as ciências da natureza. Vou só colocar aqui bonitinho para vocês, tá bom? Ciências da natureza é a terceira área de conhecimento. É importante deixar claro aqui, ó, que a resolução não estabelece qual é o componente curricular que vai ser trabalhado aqui nessa área de conhecimento, tá bom? E aí nós vamos ter a quarta área de conhecimento, que aí sim vai ser a área de ciências humanas. Aqui, ó, humanas. E nós vamos ter nessa área de conhecimento 2 componentes curriculares, tá? Que serão a história e a geografia. E para fechar, porque o ensino fundamental terá 5 áreas de conhecimento, a quinta área vai ser o ensino religioso. Ok? Ele é a quinta área de conhecimento. Lembrando, gente, aqui eu vou colocar esse ponto importante, que quando a gente fala do ensino religioso, nós vamos ter sempre em mente o quê? Que no ensino religioso, a oferta nas escolas públicas de ensino fundamental
é obrigatória. Certinho? Sendo que a matrícula, vou botar aqui, ó, a matrícula vai ser o quê? Facultativa ao aluno. Ok? Então, falando disso aqui, ó, facultativa sempre ao aluno, a oferta quer dizer, a matrícula vai ser facultativa. Então, estão aí as 5 áreas do conhecimento. Lembrando que eu já tinha falado aqui inicialmente, né, que o ensino fundamental, ele vai estar organizado em áreas do conhecimento, vou até aproveitar aqui, ó, áreas do conhecimento, componentes curriculares e conteúdos. E quais serão esses conteúdos? Obrigatórios, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês, ó, os conteúdos obrigatórios. Quais são esses conteúdos obrigatórios? São 2 conteúdos obrigatórios. O primeiro deles vai ser aqui, ó, eu vou colocar de azulzinho, vai ser o conteúdo que vai tratar da formação do povo brasileiro. Esse é um conteúdo obrigatório no ensino fundamental, ou seja, onde serão trabalhadas as matrizes que constituíram o nosso povo brasileiro. E quais são essas matrizes? A indígena, a africana e a europeia. Certinho? As matrizes indígena, africana e a europeia. Outro conteúdo que também vai ser um conteúdo obrigatório, opa, colocar igual aqui, tá? Para seguir o mesmo padrão. Não quer sumir o roxinho, gente. Calma que você vai voltar já já. Vamos lá. Pronto, agora vai sumir, quer ver? Ó, outro conteúdo obrigatório no ensino fundamental vai ser o estudo. O estudo da cultura ou das culturas afro-brasileira e indígena. E aí, quando falar desse estudo, ele vai envolver aqui, nesse estudo, temas relativos à arte, aqui, ó, à arte, à literatura e também à história. Tanto do Brasil quanto da África. Prontinho, meus amores. E aí estão todos os elementos que fazem parte dessa organização curricular prevista na resolução do ensino fundamental de 9 anos. Tá tudo organizadinho aí para vocês. Esses são os pontos mais importantes. E para a gente, de fato, fechar, eu vou colocar bem aqui, ó, algo que também está previsto lá, eu vou botar aqui nos
nas áreas de conhecimento, onde estão os componentes curriculares, entre eles e os conteúdos obrigatórios, algo relativo à avaliação, porque a avaliação é um componente do processo de ensino-aprendizagem importantíssimo. E o que as diretrizes falam em relação à avaliação? Vou colocar bem aqui, que ela deve ser o quê? Formativa. Tá? Ela diz que essa avaliação deve ser formativa. E o que é uma avaliação formativa? É aquela avaliação que vai acontecer ao longo do processo, portanto, ela deve ser processual e ela deve ser também participativa. Essas são as características principais que essa avaliação deve ter, segundo aí as DCNF. Aí sim, agora nós finalizamos tudo que você precisa saber dos 50 artigos que a DCNF possui. Por que é tudo que você precisa saber? Porque é isso aqui que as provas costumam cobrar. É isso aqui que as provas costumam colocar em questões para poder verificar o seu conhecimento a respeito desse tema. E no nosso próximo vídeo, nós vamos fazer questões. Então, vamos ver como toda essa abordagem teórica, objetiva e direta, que foi colocada aqui para vocês, nos principais pontos que essa resolução traz, de fato é cobrada lá nas questões de prova. Então, aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais! Então, vamos lá, amoras e amores, responder questões sobre diretrizes curriculares para o ensino fundamental de 9 anos. Primeira questão. As diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos visam garantir o acesso ao conhecimento e à cultura, promovendo o desenvolvimento pessoal e a integração na sociedade. Sendo assim, o currículo do ensino fundamental é concebido como um conjunto de experiências escolares que integram conhecimento e relações sociais, buscando construir as identidades dos estudantes. E aqui, ó, tá tudo certinho, está lá na parte introdutória da resolução, quando fala de finalidades, objetivos. Então, assim, você percebendo nessa questão que não há divergência com a política educacional adotada, tanto na Constituição quanto na LDB, que é a formação do sujeito na sua integralidade, a integração do conhecimento com as relações sociais, não há o que questionar. Então, tá tudo certinho aqui em relação a essa questão de número 1. Número 2. As diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos são aplicáveis a todas as modalidades do ensino fundamental previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, incluindo a educação do campo, a educação escolar indígena e a educação escolar quilombola. Certinho. Lembra que lá no nosso primeiro vídeo, quando eu coloquei para vocês que as diretrizes curriculares do ensino fundamental aplicam-se a todas as modalidades previstas na legislação e que são integradas ao ensino fundamental, então não há menor dúvidas, tá? Isso eu coloquei lá no vídeo como exemplo, tanto a educação especial quanto a educação de jovens e adultos. Aqui a questão trouxe essas diretrizes que não costumam muito ser faladas ou até mesmo cobradas, que é das modalidades da educação do campo, da educação escolar indígena e da educação escolar quilombola, tá? Mas se integram a todas que
estiverem articuladas a esse ensino fundamental. Questão de número 3. Segundo a resolução CNE-SEB número 7, de 14 de dezembro de 2010, os sistemas de ensino e as escolas adotarão como norteadores das políticas educativas e das ações pedagógicas os seguintes princípios, exceto o princípio ético vai estar lá? Ok. O político também. O social, não. Não existe esse princípio previsto na legislação. E aí você fala assim, Kessia, mas eu vi que os princípios são o ético, político e estético na educação infantil. Gente, presta atenção. As diretrizes que são da educação básica, que envolvem as etapas e modalidades, as diretrizes específicas de cada uma das modalidades e também das etapas da educação básica, todas elas estão o quê? Elas serão sequenciais, articuladas, formarão um conjunto, né? Orgânico, sequencial e articulado. Então, se ficou definido como princípio na educação infantil ético, político e estético, esses princípios vão perpassar as demais etapas, assim como modalidades também, tá? Então, não há o que se discutir. Os princípios das políticas educativas, assim como das ações pedagógicas, serão no ensino fundamental também, o ético, político e estético, tá bom? Então, a exceção aqui é esse princípio social. Questão de número 4. Com base nas diretrizes curriculares nacionais que regulamentam o ensino fundamental de 9 anos, julgue o próximo item. O ensino religioso, de arte e de educação física são facultativos, estando a cargo de cada sistema de ensino decidir sobre a sua inclusão no ensino fundamental. Errado, erradíssimo, tá? Todos esses estudos, né, aqui são, no caso, que nós já vimos na organização curricular, o ensino religioso é uma área de conhecimento e um componente curricular. O de arte vai estar organizado numa área de conhecimento e serão trabalhadas lá as linguagens artísticas obrigatórias. Nós vimos que são as artes visuais, que são o que mais? O teatro, a dança e a música e a educação física. Todos são, obrigatórios e não facultativos, ok? São obrigatórios. Questão de número 5. O currículo do ensino fundamental é constituído por partes distintas e desarticuladas. Errado, tá? Não vou nem ler o restante, porque são aqui o que? Partes, o quê? Articuladas. Não vai existir desarticulação, independência. Não vai ter isso, gente, tá? Nessas partes que compõem, que nós já sabemos que é a base comum, uma base comum e uma, não é base inclusive, né? É uma parte diversificada. Em vez de base, é parte diversificada. Ok? Questão de número 6. Com relação às diretrizes curriculares nacionais que regulamentam o ensino fundamental de 9 anos, julgue o item que segue. O ensino fundamental é um direito público subjetivo. É sim, nós vimos que é de oferta obrigatória pelo Estado, de forma gratuita e sem requisito de seleção. Corretinho, tudo perfeito. Vai ser oferecido de forma gratuita. Se quisessem colocar aqui, inclusive, a expressão também obrigatória, porque o ensino fundamental
Ao se constituir um direito público subjetivo, todo ensino fundamental, a sua oferta é obrigatória. Além de gratuita, ela é obrigatória e sem requisito de seleção. Ou seja, por exemplo, vou dar um exemplo simples, né? Que a gente possa entender que além desse não pode ser colocado mais nenhum outro. Mas vamos colocar aqui uma situação hipotética de que uma família vá matricular o filho numa escola no ensino fundamental. E aí, como parte, né, de documento e de conhecimento, até da própria história educacional dessa criança, é perguntado a ela: ah, mas ela fez a educação infantil? Se a família disser: não, ela não fez educação infantil, mesmo a pré-escola sendo obrigatória. Ah, não fez, por N motivos que eles poderiam ter mencionado. Ah, então a gente não pode matricular, não, porque é um requisito, ou um pré-requisito, ou um requisito de seleção que ele tenha cursado a pré-escola, até porque ela é obrigatória. Não existe isso, tá? Mesmo que ele não tenha, por exemplo, cursado a pré-escola, mesmo ela sendo obrigatória, isso não é um requisito que vá selecionar a entrada dele ou não no ensino fundamental. Assim como esse, nenhum outro qualquer pode ser requisito de seleção. Então, não existe requisito de seleção para a matrícula no ensino fundamental, para que o aluno possa cursar o ensino fundamental, ok? Então, é sem requisito de seleção. Questão de número 6 está toda corretinha. Vamos lá, questão de número 7. De acordo com o artigo 2º da Resolução de número 7 de 2010, que fixa as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, tais diretrizes reúnem princípios, fundamentos e procedimentos definidos pelo Conselho Nacional de Educação, CNE, né? Para, dentre outros aspectos. Letra A, orientar as políticas públicas educacionais. Aqui, gente, a gente já pode, inclusive, marcar, tá bom? Para orientar as políticas públicas educacionais. Quando diz assim, ó, para determinar os projetos políticos pedagógicos, de jeito nenhum. Por quê? Porque o projeto político pedagógico, ele tem que ser elaborado e também implementado. Mas as diretrizes, elas não podem determinar os projetos políticos pedagógicos. Por quê? Porque os projetos políticos pedagógicos é uma ação de cada instituição, de cada instituição. Então, as diretrizes não vão determinar os projetos políticos pedagógicos. As escolas é que vão elaborar e executar os seus projetos políticos pedagógicos. Programar os conteúdos curriculares das escolas, fazer a programação, programar quais são os conteúdos, não, é orientar, né? Quais são os conteúdos curriculares que deverão estar presentes obrigatoriamente nas escolas, mas não programar. E letra D, mediar convênios com universidades federais de jeito nenhum, tá? Não existe essa mediação, não existe essa função para as diretrizes. Não existe. Então, portanto, o gabarito da questão de número 7 é a letra A. Questão de número 8. Com base na resolução CNE-SEB número 7 de 2010, assinale a alternativa correta acerca da parte diversificada do currículo. Então, vamos lá. Acerca de quem? Da parte diversificada do currículo. Vamos lá, letra A. A Base Nacional Comum e a parte diversificada do currículo do ensino fundamental possibilitam o desenvolvimento das áreas de interesses dos alunos. Não, as áreas do conhecimento já foram definidas lá e elas devem obrigatoriamente compor essa organização curricular. Então, não vai ser de interesse dos alunos que a base e a parte diversificada vão possibilitar, tá? Não é isso. Letra B.
Os conhecimentos que estruturam a parte diversificada do currículo não dependem da região das escolas? Claro que não. Se a parte diversificada vai contemplar as especificidades, as peculiaridades daquele sistema de ensino e ainda das escolas, como é que independem? Não, elas dependem totalmente dessas especificidades que essas escolas estão inseridas, que elas carregam, que elas trazem, juntamente com seus sistemas de ensino. Letra C. Os conteúdos curriculares que compõem a parte diversificada serão definidos pelos gestores, com vistas para a formação no mundo do trabalho. E aí, ó, aqui tem dois erros. A parte diversificada, ela não será definida pelos gestores. A parte diversificada, ela é definida pelo sistema de ensino, ok? E pelas escolas, e não pelos gestores. E quando se fala assim, pelas escolas, nós estamos falando da comunidade escolar, que envolve todos os segmentos daquela escola, e não um segmento específico, que são os gestores. Primeiro erro. O segundo, que essa parte ela não visa para a formação do trabalho. Lembra lá que a gente viu a integração desses sujeitos na sociedade, e não no mundo do trabalho, ok? Então, por isso também a letra C não pode ser o nosso gabarito da questão de número 8. Só restou a alternativa da letra D. Bora ver? A Base Nacional Comum e a parte diversificada do currículo do ensino fundamental constitui um todo integrado e não podem ser consideradas como dois blocos distintos. Verdadeiro, tá? Corretíssimo aqui. Gabarito da questão de número 8, letra D. Bora para frente, questão de número 9. À luz das diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, julgue o item subsequente. O ensino fundamental deverá ser ministrado exclusivamente em língua portuguesa. Errado, tá? Muito, muito, muito errado. E aí, ó, volta aquela minha máxima de que quando aparecem exclusivamente, unicamente, somente, você deve o quê? Acender o farol, ligar o alerta, porque pode ser que essa questão esteja errada. No caso aqui está, tá? E é uma forma de buscar, vamos dizer assim, né? A metodologia que é utilizada por essa banca, que é o CESP-Sebrasp, usar essas expressões, essas palavras restritivas. Em 99% dos casos dessa banca especificamente, as questões acabam estando erradas, igual essa daqui. Então, só voltando lá para o conteúdo e justificando por que ela está errada. Porque o ensino fundamental deverá ser ministrado em língua portuguesa. E não exclusivamente em língua portuguesa, tá? Em língua portuguesa, possibilitando o uso da língua materna. Nós colocamos isso lá no nosso material, nos vídeos anteriores que abordaram os pontos mais importantes, podendo ser utilizadas as línguas maternas, tanto nas comunidades indígenas, as diferentes comunidades indígenas, porque indígena a gente sabe que não é uma única etnia, portanto não tem uma única língua materna, são várias etnias, e também das comunidades quilombolas também, tá bom, gente? Então, aí está o erro da questão de número 9. Questão de número 10. À luz das diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, julgue o item subsequente. Os componentes curriculares obrigatórios do ensino fundamental estão organizados nas seguintes áreas do conhecimento ou de conhecimento: linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e o ensino religioso. Tudo corretinho. São 5, tá, gente? 5 áreas do conhecimento no nosso ensino fundamental, tá bom? Vou botar aqui bonitinho aqui, ó,
5, tá? 5 áreas do conhecimento. E aqui, ó, eu vou chamar a atenção para vocês, aproveitar essa oportunidade, né, para chamar a atenção, que muitas das vezes as pessoas perguntam: ah, mas o ensino fundamental também está organizado em áreas de conhecimento, em componentes curriculares. Como que eu vou saber essa diferença? Eu costumo dizer sempre, 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 sempre. As áreas do conhecimento do ensino fundamental, elas terão nome e sobrenome, como, por exemplo, linguagem e suas tecnologias, tá? Então, assim, cuidado no ensino fundamental. Lá no ensino médio tem nome e sobrenome. No ensino fundamental, só o nome. Linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso, tá? Então, elas vão ter só o nome. No ensino médio, sobrenome. Então, assim você consegue fazer essa diferença. E também tem diferença no quantitativo, tá, gente? O ensino fundamental são 5 áreas do conhecimento, tá? Vamos lá. Questão de número 11. Com base na resolução CNE-SEB número 7 de 14 de dezembro de 2010, que fixa as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, analise as afirmativas a seguir sobre o currículo. Então, item 1. Os conhecimentos escolares são selecionados e transformados para que possam ser ensinados e aprendidos, servindo também de elementos para a formação ética, estética e política dos alunos. Correto? Lembra que a gente viu lá? Princípios éticos, políticos e estéticos. Tá tudo bonitinho aqui. Item 2. O ensino fundamental abrange a população na faixa etária dos 7 aos 16 anos de idade, estendendo a todos que na idade própria não tiveram condições de frequentá-lo, ou seja, vai estender lá na modalidade de educação de jovens e adultos. E aí, gente, olha que importante que eu tinha mencionado com vocês a respeito da faixa etária. É importante a gente saber que o ensino fundamental de 9 anos, ele vai alcançar ou atingir, abarcar a faixa etária dos estudantes de 6 a 14, ó. 6 a 14. E não, deixa eu só apagar aqui, ó. 6 aos 14 anos de idade. E não dos 7 aos 16, tá bom? Então é importante. E além de você saber que essa faixa etária abarca, viu, gente, lá todo o ensino fundamental no início até o final, você também precisa saber quais são as faixas etárias das fases em que esse ensino fundamental está organizado. Então, os anos iniciais vão ser dos 6 aos 10 anos de idade e dos anos finais dos 11 aos 14. Tá? Então, isso é bem importante. Então, o item de número 2, ele está errado. Item de número 3. Os valores, atitudes, sensibilidade e orientações de conduta são transmitidos pelos conhecimentos e pelas vivências oportunizadas pela escola. Correto, é isso aí. Tudo certinho. A partir dessa análise, pode-se concluir que estão corretas as afirmativas da nossa questão de número 11, aqui está na letra B. 1 e 3 apenas. Questão de número 12, vamos seguindo firmes e fortes. Tendo o texto acima como referência inicial, julgue o item quanto às diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, para o ensino médio para a educação de jovens e adultos, tá? Então, vamos lá. Os componentes curriculares de arte e educação física devem ser integrados com a proposta pedagógica das escolas. Fatiou, tudo certinho. Vão estar integrados à proposta pedagógica das escolas, sendo sua prática obrigatória para os estudantes da educação básica. Então, ó, mais aqui, ó,
os conteúdos aqui, ó, sendo a sua prática obrigatória. Porém, não é a prática, tá, gente? Ó, sendo os estudos. Porém, a prática da educação física é facultativa para todos os estudantes do ensino fundamental e do ensino médio. E aqui, ó, vai estar um erro erradíssimo, né? Primeira parte aqui dizendo assim, ó, sendo sua prática obrigatória para os estudantes da educação básica. Não é a prática, são os estudos, tá? Os estudos são obrigatórios para os estudantes da educação básica. Então, o componente curricular, ele é de arte e educação física, ele é obrigatório para toda a educação básica. Os dois componentes curriculares. Porém, a prática, no caso da educação física, ela não é facultativa para todos, não, gente. Ela vai ser facultativa para aqueles casos previstos, sabe aonde? Lá no artigo 26, eu vou colocar aqui para vocês, ó. Artigo 26, parágrafo 3º de quem? Da LDB. Quais são os casos? Para os maiores de 30 anos, eles têm a prática facultativa. Para aqueles que têm jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas. Para aqueles que possuem prole, ou seja, que tenham filhos, também a prática é facultativa. Também como prática facultativa para aqueles que estão no serviço militar obrigatório, ok? E para aqueles que possuem doenças incapacitantes. Então, para esses estudantes, a prática da educação física é facultativa. Porém, o estudo da educação física continua sendo obrigatório. Então, quando a questão afirma que, no caso da educação física, a prática é facultativa para todos os estudantes, deixou aí essa questão errada, tá bom? Vamos lá, questão de número 13. Com base nas diretrizes curriculares nacionais que regulamentam o ensino fundamental de 9 anos, julgue o próximo item. No currículo do ensino fundamental, devem-se considerar as experiências escolares e as relações sociais. Certinho, gente, é aquilo, né? Que o próprio princípio da educação nacional estabelece, que é a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. No caso do ensino fundamental, vai se considerar essas experiências escolares e fazer a integração delas com as relações sociais, ou seja, os diferentes contextos que esses estudantes estão inseridos quando não estão na instituição de ensino escola, mas que essas vivências, que essas experiências vão contribuir significativamente para as aprendizagens e que serão consideradas no processo de ensino. Então, tá tudo correto aqui na nossa questão de número 13. Questão de número 14. Sobre as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, a carga horária, ó, é a carga horária mínima anual do ensino fundamental regular é de 860, ó, 860 horas relógio. Aqui eu já vou marcar que está errado, tá? Distribuída em pelo menos 200 dias de efetivo trabalho escolar. Não é 860 horas relógio, e sim o mínimo de 800 horas distribuídas em um mínimo de 200 dias de hora relógio. Ou seja, aquela hora que dura o quê? 60 minutos, ok? Então, por isso que tá errado. Não é 800. Mas, Kécia, não alterou a carga horária do ensino médio? Lá não houve uma mudança, não houve uma ampliação? Lá, aqui no ensino fundamental permanece
Mínimo de 800 distribuído a um mínimo de 200 dias. E com esse detalhe importante, tá, gente? De hora relógio. Ou seja, uma hora que dure 60 minutos. Mas Kézia, tem hora que não dura 60 minutos? E dependendo de cargas horárias escolares, sim. A hora-aula é de 55, 54, 45. No caso do ensino fundamental, é 60 minutos. A hora tem que durar 60 minutos, tá? Questão de número 15. Julgue o item a seguir com base nas diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos. O ensino fundamental traduz-se como um direito público subjetivo de cada um e como competência exclusiva do Estado na oferta a todas as crianças. Gente, olha só, tá vendo lá? Competência exclusiva do Estado. E aí, ó, a gente vai colocar que essa questão ela tá errada, tá bom? Porque não é competência exclusiva do Estado, e aqui é o Estado-nação, aquele que é composto pelos entes federados, unidos num pacto federativo. Não é competência exclusiva. Por quê? Porque a própria legislação diz que vai existir a coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Então, por mais que ele seja um direito público subjetivo, não cabe só ao Estado a competência de ofertá-lo. Existe a possibilidade da oferta pela iniciativa privada. Tem os condicionantes lá? Tem as situações que essas instituições privadas devem seguir? Tem, mas não é exclusiva do Estado, por isso que deixou essa questão aqui errada, ok? Bora para frente, questão de número 16. À luz das diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, julgue o item subsequente. Crianças que completarem, olha aqui, 6 anos de idade após, olha qual é a palavra-chave, após 31 de março de determinado ano, deverão ser matriculadas no ensino fundamental no ano seguinte. E aí, ó, essa questão, ela é uma questão muito interessante, tá? Bem cara mesmo do CESP, para você responder com atenção total. E nesse caso, essa questão de número 16, gente, ela está correta, tá bom? Mas, Kézia, você não falou que com 6 anos eles vão ser matriculados, no ano da matrícula, eles vão ser matriculados lá na pré-escola? Sim. No ano da matrícula, eles vão ser matriculados após o dia 31 de março, lá na educação infantil, na pré-escola. Então, eles só serão matriculados no ensino fundamental no ano seguinte ao da matrícula, no ano seguinte ao da matrícula inicial. Então, portanto, a questão está correta. O cerne da interpretação está aqui, ó. Deverão ser matriculados no ensino fundamental no ano seguinte. Certinho? Então, é isso aí que está dizendo a legislação. Tá bom? Então, questão 16, corretinha. Questão de número 17. De acordo com o inciso 3 do artigo 32 das diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, a avaliação dos alunos deve, letra A, fazer prevalecer os aspectos qualitativos da aprendizagem sobre os quantitativos, bem como dos resultados ao longo do período sobre os das provas finais. Corretinho, tudo certo. É o quê? Aquilo que a gente colocou lá no nosso material em relação que a avaliação deve ser o quê?
formativa. Então, ela deve ser processual, os alunos devem ter participação ativa dentro desse processo, e especialmente essa característica, que inclusive já foi definida lá na LDB e é reafirmada nas diretrizes. Os aspectos qualitativos da aprendizagem devem prevalecer sobre os quantitativos, bem como os resultados ao longo do processo. Então, ela vai ser o quê? Processual, sobre o das eventuais provas finais. Tá? Então, tudo corretinho aqui na 17 em relação à avaliação. Questão de número 18. De acordo com o artigo 20 das diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, a resolução CNE-SEB de 7 de 2010, como escolas devem formular o projeto político-pedagógico por meio de processos participativos relacionados à gestão democrática. Para tanto, o parágrafo 2º desse artigo, o 20, afirma que será assegurada ampla participação dos professores, dos orientadores educacionais e do conselho tutelar. Aqui, ó, na letra A, conselho tutelar não vai entrar na elaboração do projeto político-pedagógico. Letra B, dos profissionais da escola, da família, dos alunos e da comunidade local. Aí sim, tá? Dos profissionais da escola, lembrando que os profissionais da escola são tanto os professores quanto os auxiliares educacionais, os técnicos educacionais, são os funcionários da limpeza, da segurança, todo mundo é funcionário da escola, tá aqui, tá? Os profissionais da escola, que são os funcionários da escola, da família dos alunos, os estudantes, a família desses estudantes e essa comunidade local aqui, ó, onde essa escola está inserida. Então, tá tudo certo com a letra B. Portanto, ela é o nosso gabarito. Questão de número 19. As diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, estabelecidas pela resolução CNE-SEB de 7 de 2010, determinam que o currículo deve ser organizado de forma a garantir a continuidade e a progressão do processo educativo, incluindo a alfabetização, que deve ser concluída até o final do 3º ano do ensino fundamental, assegurando assim o desenvolvimento pleno das capacidades linguísticas dos alunos. Questão de número 19, corretíssima, tá? Então, haverá uma progressão nesse ensino fundamental, ou seja, esse conhecimento deve, né, cada vez mais ser gradativamente adquirido, então é nesse sentido dessa progressão. E em relação à alfabetização, ela deve acontecer até o final do 3º ano. Então é isso que dizem as diretrizes. Mas Kessia, eu vi lá na BNCC, gente, lá na BNCC se estabelece um prazo para que ela ocorra. Nas diretrizes, tanto do ensino fundamental, quanto lá do ensino fundamental que a gente está vendo aqui, tá? Do ensino fundamental, isso está estabelecido até. Então, daqui não pode passar. Tá? Esse processo de alfabetização. Então, até o final do 3º ano. Então, tá tudo certinho. Questão de número 20, vamos lá. A resolução número 7 de 2010 do Conselho Nacional de Educação estabelece que o ensino religioso, o ensino religioso é obrigatório para todos os alunos do ensino fundamental, independentemente da orientação religiosa ou da escolha dos pais. Presta atenção. Aqui está dizendo que a obrigatoriedade é para os alunos
E aí, por isso que essa questão de número 20 está errada. Porque para os alunos, ou seja, que o aluno vá lá, matricule-se para cursar, essa opção não é, essa determinação não é de obrigatoriedade, tá? Para os alunos, ó, alunos é facultativa. Ok? O ensino religioso é facultativo e não obrigatório, tá? Quando ele é obrigatório? Quando é em relação à oferta das escolas públicas de ensino fundamental. Então, o ensino religioso ele é obrigatório a oferta, mas para todo mundo, não. Para as escolas públicas de ensino fundamental. Para os alunos das escolas públicas de ensino fundamental, a matrícula é facultativa e não obrigatória, tá? Então, por isso que ele está com esse erro aí. E aqui, amoras e amores, ó, finalizamos esse conteúdo tão importante, tão relevante, que são as diretrizes curriculares para o ensino fundamental de 9 anos. Trabalhamos nos 2 vídeos anteriores a abordagem dos pontos mais importantes dessa resolução e seus 50 artigos, ou seja, apontamos aquilo que é mais importante que você precisa saber para gabaritar na sua prova. E trouxemos questões que abordam essa parte teórica e que você comprovou que aquilo que nós vimos é o que de fato costuma ser cobrados pelas diferentes bancas. Se por um acaso você ainda ficou com dúvida, reveja os vídeos, refaça as questões. Se elas ainda permanecerem, fala aqui, coloca a sua dúvida na plataforma que nós estaremos prontamente para te responder e esclarecer, tá bom? O importante é que você domine esse assunto, que você esteja preparado e nós estamos aqui para te dar essa preparação para que você possa chegar na sua prova e gabaritar todas as questões que tratem desse tema. Então, nós nos vemos numa próxima oportunidade, dando continuidade aí aos nossos temas educacionais, às nossas legislações educacionais e tudo aquilo que você precisa para a sua aprovação. Bons estudos, permaneçam firmes e até a próxima. Tchau, tchau.